Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca em todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui neste canal e sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, ensino, educação e inovação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. O Brasil é um dos países no mundo com maior porção de energia elétrica renovável, só que completamente concentrada no modal hidrelétrico, ou seja, ela está construída e instalada muito longe dos centros de consumo, provocando, por isso, um problema muito grande no que diz respeito à transmissão. Assim, existe a necessidade de se utilizar uma quantidade enorme de linhas de transmissão, o que tem causado sérios problemas para o país. E desde há muitos anos. Embora a geração de energia seja enviada através de novas hidrelétricas, cuja transmissão foi ampliada, o certo é que essa geração de energia ainda está muito aquém da necessidade do país, o que, por outro lado, tem gerado um grave problema, que é o endividamento do setor elétrico, que, como sabemos, é estatal. Em face disso, o risco de colapsos graves e reais é uma constante. Entretanto, existem algumas opções para reverter essa situação, nomeadamente com a introdução das energias alternativas. Para nos falar sobre a problemática da geração de energia elétrica e sobre os caminhos que se encontram abertos e disponíveis para a resolução do problema, temos connosco no programa de hoje o professor Dr. James Rojas Waterhouse, docente e pesquisador do Departamento de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e que tem uma larga experiência na área de energias alternativas. Professor James Waterhouse, muito obrigado por estar aqui conosco no nosso programa. Agradeço imenso a sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado a você e a todos. Imagina, os ouvintes, né? Não, vai ser muito interessante essa nossa conversa sobre um tema que realmente preocupa e que já vem desde há longo tempo. A situação no Brasil em termos energéticos é assim tão ruim? Ou seja, como é que ela se configurou ao longo do tempo? Como é que se chegou a este ponto? O Brasil tem uma grande concentração de hidrelétricas, que é fruto de uma visão estratégica do passado, uma visão muito acertada, porque temos um potencial hidrelétrico enorme e temos que aproveitar, logicamente, uma energia de qualidade, renovável e até hoje bastante barata. Aproveitamos em primeira instância o potencial hidrelétrico próximo, ou seja, Furnas e outras hidrelétricas próximos aos grandes centros consumidores, chegando em Itaipu, que já não está tão próximo assim de São Paulo, mas de certa forma está próximo a centros de consumo no Paraná e do próprio Paraguai, que é parceiro, e é uma grande hidrelétrica, a segunda maior do mundo, e com uma geração muito constante, um reservatório muito grande, com excelente estabilidade. E depois disso fomos atacando as hidrelétricas na Bacia Amazônica, que é uma região que chove bastante e tem um grande potencial hidrelétrico. Só que as hidrelétricas se caracterizam por uma intensa atividade de construção e depois uma atividade mínima de manutenção. Então você tem que mobilizar milhares de trabalhadores no canteiro de obra e que por sua vez levam suas famílias e criam um enorme impacto ambiental nessa comunidade à volta da construção. E que depois de poucos anos é completamente desmobilizada porque você já não precisa mais desses trabalhadores. E aí o perfil dos trabalhadores que remanescem é outro, são técnicos de operação, não são mais operários. Então aquilo se renova e aquelas pessoas que mudaram, muitas vezes são demitidas depois da obra e acabam ficando pela região, e isso causa um grande problema social, problema ambiental, porque não tem uma estrutura bem consolidada para comunidades desse tamanho. E isso tem sido, de certa forma, uma constante em regiões onde não tem uma infraestrutura urbana para isso, que é o caso da Bacia Amazônica hoje. Como Belo Monte, por exemplo, usa como base Altamira, que é uma cidade que já fica bastante longe do canteiro de obra, e mesmo assim existe muito problema, existiu na verdade muito problema social com essa obra, e ainda existe, porque vários bairros de Altamira agora estão inchados e a cidade não tem mais empregos, haja visto que a obra está no final.
Então, desta forma, o impacto ambiental inicial é o canteiro de obra. Um outro impacto a ser considerado, que não é o maior impacto de fato, é o reservatório. Existe, de certa forma, uma grande pressão ambiental para que não existam reservatórios, o que eu acredito ainda ser bastante questionável. Mas, não entrando no mérito desta questão, o reservatório sim causa um outro impacto ambiental, pelas dimensões necessárias para você dar estabilidade no período das secas. E como você mitiga esse problema? Através do conceito de usinas de fio de água, que já é o conceito de Belo Monte, onde você tem um reservatório muito pequeno e onde a usina hidrelétrica reduz drasticamente a sua produção de energia durante os períodos de seca. Então, isso tem a parte boa, que você evitou reservatório, só que tem a parte ruim, porque você vai gerar pouca energia, ou seja, você gastou uma quantia relativamente grande para fazer aquela usina e aquele equipamento e tudo aquilo lá vai ficar subutilizado. E isso, em geral, eleva muito o preço da energia. O que era para ser bastante barato já não é mais. Então, hoje em dia, o preço das usinas hidrelétricas novas não é mais o preço de antigamente. Todo mundo imagina que a hidrelétrica é um dos modais mais baratos. Não é mais. Em decorrência de todos os problemas sociais, ambientais e tudo isso, e a baixa taxa de utilização, o custo da energia hidrelétrica nova, explorada na bacia amazônica, subiu muito. Mas, professor Waterhouse, me explica uma coisa. Na sua visão, como é que poderia... qual era a solução para este primeiro problema, o problema social? De que forma é que se poderia ter... Qual seria o outro caminho que podia ter sido construído para evitar esse problema? Eu diria que não deveria ter sido feito outro caminho. O caminho que foi seguido é um dos melhores caminhos, infelizmente. Tem os impactos, tem tudo. Então, nós aproveitamos o potencial da bacia amazônica, de certa forma, o potencial mais próximo de nós foi aproveitado. Ainda existe um potencial remanescente a ser aproveitado, só que os impactos ambientais são cada vez maiores e os custos cada vez maiores. E existe um terceiro impacto ambiental, que é a linha de transmissão. A linha de transmissão, ela tem um problema muito grave associado à construção dela, principalmente quando passa por regiões de floresta, de mata nativa. Você tem que chegar até o pé da torre para você conseguir construir uma torre, a fundação. Com isso, você é obrigado a abrir uma estrada até o pé da torre. Então, aquela faixa de servidão, aonde passa a linha de alta tensão, que todos imaginam ser o maior impacto, não é o maior impacto. Aquela faixa, de certa forma, ela é restrita e vai ficar sempre controlada. O problema são as estradas que você abre para conseguir levantar as torres e esticar a linha. Essas estradas depois são utilizadas por madeireiros clandestinos e elas são o maior vetor de devastação da floresta, comprovadamente. Então, a linha de transmissão, ela tem um impacto ambiental muito maior do que se imagina em decorrência desse problema. Então, tudo isso associado gera um custo ambiental hoje altíssimo para a exploração deste modal. Temos alternativa a partir de hoje? A boa notícia é que sim, temos alternativa. Até hoje, a alternativa ao modal hidroelétrico foram as termoelétricas. Nós tivemos um grande crescimento de termoelétricas a gás, em função do gás de baixo custo que vinha da Bolívia, uma fonte grande de gás, e também do gás brasileiro. Nós temos uma grande quantia de gás. Só que as termoelétricas, logicamente, elas têm seus problemas, principalmente na emissão de CO2. Elas você não está utilizando um recurso renovável. Então, esse é um problema grave, né? É um problema grave, bastante grave, e tem se tornado mais grave à medida que todos estão vendo que o aquecimento global é uma realidade. Tanto é que os novos protocolos assinados, que já o protocolo aí de Paris, que já está sendo aderido aí pela maioria das nações. Inclusivamente pelo Brasil, recentemente. Exatamente. Isso vai obrigar que o Brasil faça a sua tarefa de casa na redução de emissão dos gases de efeito estufa. Mas ainda há colegas seus, cientistas, que duvidam do aquecimento global. Põe em causa. Existe ainda um grupo de cientistas que afirma que isso daí é um ciclo natural da Terra.
Então, existe, na verdade, efeitos sobrepostos. Uma coisa é um ciclo natural, outra coisa é adiantar este ciclo natural e piorar muito ele, que é aparentemente o que está acontecendo. Então, nós estamos piorando de uma forma drástica o problema. Certo. E o mundo inteiro já está sentindo a mudança climática. Certo. E a mudança climática é muito grave, principalmente no sentido de que ela inviabiliza uma parte considerável dos territórios para a agricultura. E o consumo de alimento no mundo tem crescido. Então, isso é um problema muito grave a ser enfrentado pela humanidade. Então, nós temos que ter a responsabilidade, a nossa geração tem que ter a responsabilidade de gerar energia de uma forma renovável, de uma forma sustentável. E as hidroelétricas, até hoje, foram o melhor modelo. Agora não são mais, nitidamente não são. Então, nós temos as termoelétricas e, em seguida, as termoelétricas, nós tivemos um programa, um dos programas mais exitosos do mundo em combustível alternativo, que é o programa do álcool, que basicamente é energia da biomassa. Então, aproveitamos de uma forma muito criativa a biomassa. Criamos uma série de outros problemas, principalmente de monocultura e outros problemas que podem ser mitigados, existem formas de mitigar, mas no mundo todo não existe um programa de combustíveis alternativos tão forte e tão viável quanto o nosso programa do álcool. E o álcool tem uma virtude, ele tem uma produção de biomassa excedente e que foi encarada por muito tempo como um problema, até que o pessoal começou a utilizar essa biomassa para geração de energia elétrica através de termoelétricas. E isso começou de uma forma incipiente, primeiramente para atender às necessidades da própria usina e depois, com o tempo, para vender o excedente, haja visto que o país crescia e precisava de mais energia. O problema da energia, de uma forma global no Brasil, é que ele é gerido com uma política diferente a cada poucos anos. Então, a cada troca de presidente, ou às vezes durante uma mesma gestão, você tem uma mudança na política energética do país. Isso não é saudável. Então, nós temos tido uma política relativamente errática. Temos técnicos de excelente qualidade no governo, só que muitas vezes a política que domina os rumos da energia não tem sido muito bem formulada. Então quer dizer que não há uma política nacional energética. Nós temos uma política de energia, só que a cada dia nós temos uma política diferente. Esse é o problema. É o problema, esse é o problema. Mas me fala uma coisa, se as hidrelétricas, a vida útil delas, digamos que finalizou, que acabou, o que é que fazer com esses monstros, com esses elefantes brancos? Não, elas vão continuar produzindo, não, a vida útil delas continua. Continua. As novas hidrelétricas é que serão cada vez mais difíceis de serem implantadas. As hidrelétricas já implantadas continuarão gerando energia, esperamos que por mais de 100 anos, ou quem sabe até mais. Só que o país cresce. Então, quando a nossa economia cresce, em geral, o consumo de energia cresce mais em torno de 3 pontos percentuais em relação ao PIB. Então, 1% de crescimento do PIB são 3% de crescimento em demanda energética. Estamos passando por uma recessão, que é a maior recessão da história do país. Em decorrência disso, nós temos uma sobra de energia no mercado hoje. Só que esta sobra vai ser facilmente absorvida se o país voltar a crescer, o que tudo leva a crer. Esperamos que o país cresça rapidamente e essa pequena sobra de energia será absorvida e nós precisaremos gerar mais energia. Se as hidrelétricas são de longo prazo, de licenciamento ambiental difícil e tudo isso é demorado, além de ter um preço grande, o que vamos fazer? Aí começam a entrar as outras alternativas, aumentar a concentração de termoelétricas a partir do bagaço de cana. Isso pode ser feito à medida que as termoelétricas de cana têm um rendimento hoje muito baixo, em média. Algumas são muito boas, mas em média temos um baixo rendimento. Então não se trata de aumentar a área plantada, se trata de aumentar o rendimento dos equipamentos, equipamentos mais específicos. Hoje, o mundo está aprendendo, e o setor sucroalcooleiro está aprendendo, que a energia passa a ser uma estrela. O álcool passa a ser quase um subproduto nessa nova visão. Então, com isso, nós temos tecnologias de melhoria de rendimento para geração, e temos melhorias genéticas da cana, e temos um novo paradigma, que isso seria um outro assunto,
que é o paradigma da cana-energia, que é uma nova forma de se cultivar cana. Canas que têm uma geração de biomassa várias vezes maior do que a cana de hoje. Há 500 anos, nós estamos melhorando a cana para produzir mais sacarose, para fazer mais álcool. Só que a partir do momento que a energia passa a ser um produto, um subproduto muito bom e eventualmente se torna até o produto principal, por que nós temos que ter foco na cana, na sacarose só da cana? Temos que ter foco também na biomassa. Então aí entra a história da cana-energia, que pode produzir muito mais biomassa, um pouco menos de sacarose, e num equilíbrio que pode ter uma rentabilidade global muito maior. Então isso começa a gerar um novo paradigma para este setor de biomassa. Só que este setor ainda de biomassa, ele é considerado uma energia centralizada, uma geração centralizada, que precisa também de transmissão. Menos mal porque estão localizados em geral no Sudeste e no Centro-Oeste, e um pouco em Minas. Então nós temos uma geração muito perto dos centros consumidores, mas ainda centralizada. Outra coisa que é alarmante e que vem do descaso que existe na área energética nacional, se me é permitido qualificar assim, é o endividamento do setor energético, não é? Praticamente falido. Professor Waterhouse, como é que se pode reverter essa situação? Eu sei que o senhor tocou já alguns pontos que poderiam influenciar digamos, em reverter a situação, mas de forma sucinta, como é que se pode reverter essa situação do endividamento? Bom, uma vez constatado o endividamento, nós temos duas formas de endividamento hoje. Um que é o endividamento financeiro direto. A Eletrobras divulgou no último balanço 45 bilhões de reais de endividamento, e isso é a ponta do iceberg, porque além deste endividamento existem outros problemas associados, como por exemplo a delonga na implantação de novas linhas, porque afinal quando o setor ficou sem dinheiro, eles precisaram poupar de alguma forma. Então o que fizeram? Reduziram drasticamente os investimentos em expansão de linhas de transmissão e também em manutenção de todos os ativos. Então uma manutenção mínima possível. E nós estamos hoje chegando a uma época em que as linhas de transmissão e todos esses ativos já têm mais de 30 anos, ou às vezes até 40 anos, e precisam ser restaurados, reformados. Então é um ponto que você tem que aumentar o investimento na manutenção de ativos. Exatamente nesse ponto você perde dinheiro e tem que contingenciar. Então, de certa forma, o que você cria é um grande passivo no seu ativo. Então, para reconstituir esse ativo a um nível desejável, você vai precisar investir vários bilhões, eventualmente muito mais do que esses 45 bilhões que se comentam. Qual é essa quantia? Ninguém tem ideia. Não existe um trabalho que tenha credibilidade a ponto de mostrar tudo isso. E, eventualmente, nem as próprias empresas de energia elétrica, algumas delas, têm exatamente esse número, porque nós não temos uma forma de avaliar com grande grau de segurança a qualidade dos ativos, principalmente de transmissão. Nós temos uma ideia, lógico, e tudo. Então isso vai gerar, quando a demanda de energia voltar a crescer, vai gerar uma situação de desconforto, aonde você tem grande necessidade dos ativos de transmissão e esses ativos não estão com a sua manutenção na sua melhor forma. Aí vem o apagão, vem todos esses riscos, né? Até você conseguir reconstituir tudo isso e gerar mais linhas de transmissão para reduzir o grau de dependência dessas, nós vamos demorar muitos anos. E também nós temos que pagar essa conta. Ou seja, quanto é este passivo? É no mínimo 45 bilhões, mas obviamente é muito mais. Pode chegar a 200 bilhões, quem sabe. E de onde vai vir esse dinheiro? Não tem outra fonte senão do consumidor. Então a tarifa vai ter que refletir a necessidade de reconstituir tudo isso. Só que este é o primeiro problema. O segundo problema é agora como crescer a geração de energia no Brasil sem grande dependência das hidroelétricas. Então essa é a nova questão. E é o tema que nós vamos abordar já a seguir, depois do nosso pausa. Vamos às energias alternativas, que é o caminho que o senhor vai querer levar. Muito bem,
A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos com o professor James Waterhouse após um breve intervalo com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar com o nosso convidado sobre os problemas que o Brasil enfrenta na sua malha energética. Não perca, já a seguir.